Está chegando mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova será nos dias 5 e 12 de novembro, 2 domingos. Neste ano, uma novidade é que o INEP estreia uma cartilha em Libras para facilitar o acesso de pessoas com deficiência auditiva por vídeos disponíveis no perfil do Instituto no YouTube. Uma mudança é a data da redação, um dos pontos mais temidos pelos estudantes. Ela será no primeiro dia de exame, junto com as provas de linguagens e ciências humanas. O INEP já divulgou que a redação deverá ser um texto dissertativo argumentativo sobre tema de ordem social, científica, cultural ou política. No Horizonte Notícia Entrevista de hoje, vamos dar algumas dicas para fazer as provas. E para isso nós recebemos a professora Júnia Batista Tavares Marcossi, coordenadora da terceira série integrada do Colégio Batista Mineiro, unidade lá da Floresta, não é isso, professora? Isso mesmo. Bom, vamos falar aí de uma forma geral aí dessas novidades aí do Enem. Primeiro, a gente tem essa questão da inclusão, né? Cada vez mais presente, né, professora? Qual que é a importância disso? Na realidade, a inclusão, ela está na vida da gente, né? Ela não está específico em uma prova, em uma avaliação, mas é fundamental que nos exames a coordenação dos exames estejam atentos à questão da acessibilidade, do atendimento aos alunos que têm uma necessidade educacional, né, específica. Tem um tempo, inclusive, tem estudantes que têm um tempo além do estabelecido, né, para poder fazer avaliação de acordo com o laudo médico e liberado por uma comissão de especialistas, né? Então, eu vejo que cada vez mais, como o Brasil, né, nós estamos dando conta de que as pessoas são diferentes e elas precisam de ter acesso, né, como todos. Direito, né? Ao direito a uma universidade, exatamente, superior, direito para todos. Tá certo. Bom, especificamente sobre o Enem, a prova tem 180 questões e a redação. Como é que é o peso disso aí, dessas provas, a redação? Olha, a redação, na realidade, é como se ela fosse uma quinta área, né? Ela tem um peso muito importante, né, no Enem. Aliás, a questão da competência leitora, ela é importante para a vida, né? Nós temos agora esses dois domingos aí, com esse intervalo, né? E a redação, ela ficou no primeiro dia com a parte de linguagens e códigos e a parte de ciências humanas, né? Então, é um dia também que tem um peso muito grande de leitura, interpretação, muitos textos, né? E a redação vai exigir do estudante, primeiro, um contato, um conhecimento, informações sobre a questão da atualidade, né? É um texto dissertativo, argumentativo. Ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que se argumentar, claro. Ele vai ter que estar atento à questão dos direitos humanos, né? Nada que fira aos direitos humanos. Que é uma coisa uma das competências, né, que estão sendo cobradas. Sim, né? São cobradas 5 competências. E a questão, atenção à norma culta, né? E eu acho que uma questão que é fundamental, né? É o estudante, o aluno que está se candidatando ao Enem, ele ter um planejamento, né? Primeiro, ele ter conhecimento da técnica, né? Do texto dissertativo argumentativo, e ele se planejar, né? Ele saber que ele pode fazer um esquema de planejamento para essa redação, e quanto maior for o conhecimento que ele tem da realidade social, política, cultural, das atualidades, ele vai ter mais conteúdo para poder dialogar sobre o tema que é colocado a partir dos textos motivadores, né? Ele vai ter que ter um posicionamento pessoal, né? Então, exige que a pessoa ela tenha, além de ter uma leitura, que ela possa se posicionar, né, no sentido de buscar uma solução, né, para aquele dilema que foi colocado para ela. Ter uma visão crítica a respeito daquele assunto ali, né, com base em tudo que vem sendo falado, discutido, das notícias, etc. Na realidade, é todo o ensino, né, toda a aprendizagem dele colocado à prova.
Claro, né? Claro. Agora, a senhora falou desse estilo de texto, o dissertativo argumentativo. Ele exige isso, então, essa análise e uma formação de uma opinião, uma solução de um problema. Como é que é isso? Sim, Como é que texto é esse? Ele tem, o texto dissertativo argumentativo, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ter uma tese, né? E ele vai, a partir dali, ele vai colocar posicionamentos, argumentos que justifiquem aquela tese que ele levantou, né? E, em função de uma situação, de um dilema, de uma situação, um problema, colocar uma solução possível, né? Considerando essas características que a gente já colocou, para aquele impasse, para aquela situação, para aquele dilema. Né? Agora, uma das coisas da redação também que são bastante... entram aí, né, esse pré-ENEM, assim, nessa euforia pré-ENEM, é a questão do tema, né? E isso, esse ano, assim, qual que é a previsão? Você já tem, assim, mais ou menos, vai entrar política? Esse ano está quente, né, esse na lado. realidade, né, a gente tem uma questão política e a gente tem uma questão ambiental, Sim. A gente tem uma questão de gênero, né? Então, nós temos várias questões, né, que podem ser abordadas, né? E eu acho que o melhor é que a gente esteja com um bom conhecimento de mundo. Claro. Né? O candidato que ele tem uma boa visão de mundo, uma boa percepção da realidade social, independente do tema que, né, chegar para ele vai ter que ter um posicionamento em relação àquele tema. Então, preparar-se para um tema específico não é a questão. Eu adivinhei o tema era esse. Nem né? O tema, né? Eu acho não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é que o estudante saiba escrever, Sim. saiba se posicionar dentro do gênero dissertativo argumentativo que é solicitado. Que é das competências cobradas, na questão Sim. de coerência, coesão, gramática, enfim. Então, escrever bem, saber... Exatamente. As normas. Bom, a redação sendo no primeiro dia, essa mudança, trazer a redação para o primeiro dia de prova junto com linguagens e ciências humanas, a senhora acha que isso facilita de alguma forma? Eu acho que pode ajudar. Eu acho que pode ajudar o estudante, porque, na realidade, aquele dia ele está trabalhando com muito texto, né? Eu acho que pode ajudar. E a redação, junto com a matemática, né, como era anteriormente, gerava uma ansiedade muito grande, porque a matemática também tem um peso muito grande, por ser uma área sozinha, né? A disciplina ela é uma área, né? E com o peso da redação. Então, ficava um peso muito grande no segundo dia. Né? Então, eu acho que, de uma certa forma, houve uma distribuição aí. Né? Se tem que ser pesado, é no primeiro e no segundo. Né? Mas equilibrado. A senhora estava citando essa questão dos direitos humanos, né? Que é uma coisa que está sendo muito cobrada, não ferir, né? Essa questão dos direitos humanos. Queria que a senhora deixasse uma dica aí a respeito disso, assim, de que forma trabalhar isso, esse tema da redação, a que estar atento. Eu acho que eu penso que a grande questão do direito humano é a questão da formação, né? A formação do ser humano. Sim. Né? O ser humano que respeita o outro, o ser humano que valoriza, o ser humano que, na minha concepção, é temente a Deus, né? Ele não consegue propor nenhuma solução que vá ferir o outro, né? Que vá deixar a pessoa numa condição de desigualdade, né? Entendendo que as diferenças elas existem, né? Tem uma questão de equidade, né? Mas o acesso e a oportunidade é para todos, né? Então, eu penso que a grande questão em relação ao direito humano, ele começa e termina na palavra respeito, né? Quando há respeito, né? Então, se você respeita o outro, né? Nas mínimas coisas, você não vai ter nenhuma dificuldade de, na redação do Enem, ter oportunidade de se posicionar dentro dos valores
né, e dentro dos direitos humanos. Claro, com certeza. Porque, na realidade, o direito é um dever. Sim, né? sim. Ele tem direito e dever. E tem que fazer parte da nossa rotina, né? Do nosso dia a dia. E principalmente num contexto social, né, político, como a gente vive. Eu acho que é a retomada dos direitos humanos, sim. Sim. Professora, para a gente encerrar nossa entrevista, a gente está aí, então, há uma semana da primeira prova, né? O primeiro dia de provas do Enem. Uhum. O que fazer nessa semana? Quais são as dicas aí de última hora? É um momento de dar aquela última lida ou não? Agora tentar relaxar? O que fazer nessa última semana? Nós temos perfis diferenciados de candidatos, né? Tem aqueles que na última semana querem dar aquela olhadinha, né? Mas eu sempre recomendo dar uma desacelerada, né? Eu falo que o pé no acelerador, ele tem que ir soltando à medida da subjetividade do candidato, né? Porque muitas vezes o candidato que ele fala, não, agora eu vou fechar a mochila e não vou mexer com mais nada, mas se isso gera uma ansiedade muito grande, né? Então, eu acho que a pessoa ela precisa se perceber, né? Ela tentar, a partir do autoconhecimento, que a gente acredita que um estudante que está nessa condição, ele precisa ter, ele entender quais são os seus limites e quais são as suas necessidades, né? Ótimo. É um exame importante, né? Um exame nacional, não está cobrando só a capacidade cognitiva, né? É um exame cansativo, né? Que vai exigir uma postura do candidato, né? Lidar com o cansaço, com a fadiga, com muitos textos, com muitos cálculos, né? Dependendo do dia. E eu penso que o estudante ele precisa de ter tranquilidade. E eu sempre falo para os meus alunos lá no Colégio Batista, né? Se a ansiedade bater, respira fundo. Com certeza, né? Porque respirar é a primeira coisa que a gente fez na vida. Para fazer né? todo o resto. Verdade. Obrigada, professora. Obrigada a você. Horizonte Notícia, a entrevista fica por aqui. Hoje falamos sobre o Enem e a prova de redação. Para rever o programa e as dicas para o exame, acesse nosso site. Até a próxima semana.